E aí, tudo bem? Eu sou o Odson Lopes Moreira, sou membro da Igreja Batista da Colina. Esse é o nosso segundo estudo na Revista Batista, na literatura batista, para as escolas bíblicas dominicais. E na nossa Igreja Batista da Colina nós temos começado uma série de estudos na revista para o trimestre, e os estudos são baseados a partir das cartas de Paulo aos Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. E no nosso primeiro estudo, nós aprendemos uma introdução a essas epístolas a partir de uma análise do pano de fundo para o surgimento dessas igrejas. Na região da Galácia, Éfeso, e as igrejas em Filipos e Colossos. E nós vimos lá no livro de Atos o contexto para o surgimento dessas igrejas e como estudamos lá naquela lição passada, nós vimos os elementos que foram essenciais para a formação dessas igrejas e porque Paulo depois acabou escrevendo a essas igrejas. E hoje então vamos começar a estudar a carta de Paulo aos Gálatas. Nós estamos nessa série de estudos para atender às demandas de nossa igreja durante a pandemia da Covid-19. Então, vamos lá. O nosso estudo nessa carta aos Gálatas começa com o título Cristo vive em mim. E esse título é extraído lá do capítulo 2, versículo 20. Normalmente, isso quando estudei no seminário, quando fiz teologia, aprendi a ler a carta de Paulo aos Gálatas dividindo-a em 3 partes, em 3 momentos. Então são 6 capítulos e nós temos 3 partes de 2 capítulos. Nos 2 primeiros capítulos nós temos uma temática envolvida relacionada à autoridade de Paulo. Nos 2 próximos capítulos, capítulo 3 e capítulo 4, Paulo se envolve com um tema da justificação. E nos 2 últimos capítulos, capítulo 5 e capítulo 6, a temática tratada por Paulo é a salvação. Então, eu particularmente acho interessante estudar a carta de Paulo aos Gálatas dessa maneira, mas há outros que a dividem em 4 partes, etc., porque vem 4 temas aí. Isso não significa que uma coisa seja diferente da outra, tá? Cada estudioso, cada pesquisador, cada leitor, cada interessado na Bíblia vai procurar adotar uma metodologia que lhe agrade mais. Eu, particularmente, prefiro, como falei há pouco, nessa divisão em 3 partes. Para mim é mais didático, eu consigo visualizar muito bem nessas 3 partes esses 3 temas aí muito bem desenvolvidos. Então, essa carta de Paulo aos Gálatas é uma carta fundamental para a cristandade. E toda a temática, todo o interesse de Paulo nessa carta está muito relacionado com o que ele desenvolve também na carta aos Romanos. E talvez tenha sido por esse motivo que essas 2 cartas foram muito lidas na época da Reforma. Na verdade, essas 2 cartas foram muito importantes para Martinho Lutero. Tanto que dizem, os historiadores, que Lutero gostava dessa carta como se fosse a sua própria esposa. Então ele diz, eu estou casado com a carta aos Gálatas, porque essa carta tem esse tema da justificação pela fé. E eu, particularmente, quando leio, por exemplo, agora tive de ler a carta aos Gálatas, uma porção de vezes para nós pensarmos nesses estudos aqui, nesses vídeos, e eu fico profundamente, eu me encontrei de novo com esse tema tão caro, tão precioso para o Evangelho. E poderia dizer também como Lutero, eu estou apaixonado pela carta de Paulo aos Gálatas. É fantástica essa leitura aqui. Embora os estudos venham apresentar outros tópicos, outras temáticas, dadas as aplicações que precisam ser feitas, mas se você tem um pouquinho a mais de paixão pela Bíblia, pelo estudo sistemático da Bíblia, então mergulhe fundo nessa carta de Paulo aos Gálatas que você vai descobrir aí
ou redescobrir, né? Você vai reencontrar algo muito precioso, algo muito valoroso, que dá uma felicidade, uma satisfação na vida cristã. Antes da gente já pular para outras coisas nessa introdução, só mais pensando um pouquinho em Lutero, né? Lutero, que era um monge beneditino, desculpe, um monge agostiniano, se não me engano. Lutero era um monge agostiniano e tinha lá suas leituras da teologia, da patrística, etc. E a história conta que Lutero tinha feito de tudo para alcançar a salvação, mas havia nele uma angústia muito profunda, porque eu acho que no final do dia ele sentia, né? Nada do que eu fiz hoje me garante a salvação, me garante a vida eterna. Porque como eu posso saber que essa penitência que eu passei, né, que eu apliquei, que eu paguei, poderá me conduzir aos céus? E daí parece que um dos seus professores recomendou a leitura do texto bíblico, diretamente, não através dos pais da igreja ou dos doutrinadores. E Lutero se reencontra, né? Ou se encontra de fato com a salvação através dessa temática da justificação. Então nós temos em Romanos, o justo viverá pela fé, mas aqui também, nessa carta de Paulo aos Gálatas, a justificação pela fé, que é um assunto para a próxima lição, porque isso vai ser desenvolvido a partir do capítulo 3º, né? E do capítulo 4. E temos mais aqui, eu fiz sempre, né? Tem o meu esboço aqui pequenininho, para a gente não se perder, porque temos de ser breves nesses vídeos, né? Então Paulo escreve essa carta, e a coisa principal que acontece aqui, e que tem uma aplicação muito interessante para os dias de hoje, porque nas igrejas da Galácia, isso provavelmente é Galácia do Sul, né? Nas igrejas ali nas cidades por onde Paulo passou, cidades de Icônio, Derbe, Listra e Antioquia da Psídia. Então estava acontecendo um movimento de rejudaização do cristianismo. Isso era terrível ali naquele momento, isso aconteceu posteriormente na igreja de forma não tão intensa, mas isso hoje vem acontecendo novamente de forma muito intensa. E nós precisamos ficar como a minha filha diz para mim, né? Nós precisamos ficar de olhos bem abertos, porque isso é um problema muito sério, né? Que acontece nas nossas igrejas. E se não estivermos, de fato, lendo a palavra do Senhor todos os dias, podemos cair no canto da sereia ou no conto do vigário. Então, esse problema da rejudaização do cristianismo que acontecia ali nas igrejas na região da Galácia do Sul, era o seguinte, olha só, rejudaização tem na base dessa palavra aí o judaísmo. Nós sabemos que o cristianismo acontece a partir de não uma ruptura, mas como um florescimento da verdade pregada por Cristo Jesus dentro do judaísmo. Jesus Cristo não modifica o judaísmo, né? Jesus Cristo, ele faz a interpretação correta de todos os fatos passados da lei, dos profetas, etc. E o judaísmo tinha uma carga religiosa muito intensa. E quando a igreja se ergue a partir dessa base cristã, a igreja tem que deixar de lado isso que Paulo vai chamar de rudimentos de doutrina, porque eram coisas que deixaram de ser essenciais. Basta você ler com mais detalhamento, né, o Evangelho de João, você lê com um olhar mais aberto a carta aos Hebreus, né, e outros textos do Novo Testamento, todos você vai ver que houve essa necessidade de mudança, aí sim uma ruptura, né, para que acontecesse o surgimento da igreja. Então, o que acontecia na região da Galácia é que alguns missionários, depois da pregação de Paulo por ali, do surgimento da igreja, alguma espécie de missionários chegando lá, diziam o seguinte: olha pessoal, vocês estão acreditando nisso que esse Paulo falou? Vocês já pararam para pensar que ele modificou completamente a nossa religião? E o que é pior de tudo, esse Paulo nem apóstolo é, né? Esse Paulo nem apóstolo é, porque quem foi que entregou a ele
essa revelação? De onde ele conseguiu isso? Ele pegou isso de algum homem, de algum lugar, é dele mesmo essa interpretação. Então ele não está falando a verdade para vocês. Para ser crente, para ser salvo, na verdade nós precisamos nos circuncidar, nós precisamos observar os ritos e as ordenanças, cumprir aquela dieta de purificação, nós precisamos observar os calendários da nossa religião. Então eles estavam assim rejudaizando o cristianismo. E o cristianismo ia perdendo a essência, perdendo a razão de ser, né? Então, se existe uma temática para essa carta, é que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo e sem as obras da lei. Os judaizantes, eles queriam reintroduzir a lei e o legalismo, portanto, tradicional ali nas igrejas da região da Galácia. Mas isso não acontece só nessas igrejas, né? Em outras também isso vai acontecer. E à medida do que vamos falando aqui, talvez você já vá pensando aí em alguns elementos de rejudaização, palavra até difícil, né? Rejudaização que vem acontecendo dos nossos dias. Por enquanto não vou mencionar sobre eles não, quero que sua cabeça aí abra, né? E você aflore o entendimento, você vai se lembrar aí de alguma coisa sobre isso. Então Paulo escreve aqui para defender o seu apostolado nesses 2 primeiros capítulos. Nos 2 capítulos seguintes, como eu falei, ele vai tratar da justificação que é pela fé e depois ele vai falar de salvação, né? Então, como eu falei, se há uma temática para a carta é essa. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, sem as obras da lei. A lei não tem papel fundamental, não tem papel importante, não tem papel interessante, não tem papel nenhum na obra da justificação. Tá bom? Então, não vamos falar muito aqui porque as próximas 3 lições também estão baseadas em Gálatas e daí vamos precisar falar de muita coisa depois, então talvez vamos repetir, né? Então, pensando nisso, vamos aí avançar aqui no nosso estudo, que tem como título Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E o primeiro tópico que o autor dessas lições apresenta aqui, ele extrai do texto da carta, né, aos Gálatas, lá no capítulo 1, versículos 6 a 9. Vou ler aqui rapidinho. Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora. Se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. E é interessante porque nesse momento aqui, Paulo tinha acabado de introduzir essa epístola, né? Tinha acabado de começar a redigir, ou usar uma amanuense, que às vezes fazia para isso. E até a saudação nessa epístola é diferente, porque nas outras, Paulo entra de modo carinhoso, né? E aqui ele já entra dando nas canelas dos Gálatas. Eu me admiro, né? Eu estou perplexo, eu estou consternado pelo que vocês estão fazendo. Ou numa linguagem mais moderna, eu não acredito, Gálatas, que vocês estejam se desviando do verdadeiro evangelho e acreditando num evangelho de mentira que estão pregando para vocês. É inadmissível isso. Ele está aqui muito bravo, muito chateado. Então o tom de Paulo nessa epístola é diferente do tom que ele aborda nas outras, né, que ele usa para iniciar as cartas. E daí, para esse tópico, se nós temos uma expressão que sirva para resumir, é que existe uma tentativa de alterar o evangelho. Daí, nesses versículos que lemos, né, sempre essa referência. Outro evangelho, evangelho diferente e por aí vai. Então, o destaque é o seguinte. Há sempre novidades que as pessoas pretendem introduzir
no Evangelho? Porque as pessoas vivem de novidades, não é verdade? As pessoas vivem de novidades. Todo mundo quer saber uma novidade, todo mundo está interessado em saber uma fofoca, né? Uma notícia nova, né? De alguém. E com essa coisa de viver de novidades, a igreja foi permitindo nos últimos tempos que muitos penduricalhos fossem sendo juntados ao Evangelho. E aqui na igreja, nas igrejas da Galácia, né, esse outro Evangelho estava chegando com uma força muito intensa. Quando a gente estuda mais profundamente, com a ajuda de comentaristas e doutrinadores, historiadores, teólogos, etc., a gente descobre que muitos problemas ali eram causados por conta dessa aceitação cultural. Então, muitos gálatas estavam reintroduzindo essas práticas da lei ali na igreja, porque eles queriam viver fora de perseguição. Eles queriam ficarem de bem com os judeus, né? E por conta disso aceitavam a circuncisão, a observação dos ritos, etc. E isso acabava sendo incorporando o evangelho como novidade, porque no evangelho não existem essas coisas. Muitos crentes hoje em dia tentam por isso, né, no evangelho de novo, mas a verdade é que o evangelho é insubstituível. Não dá para pegar o evangelho que temos recebido do Senhor através da sua palavra, o qual ele transferiu para os apóstolos, e adotar hoje um evangelho diferente. Não dá para a gente fazer como os gálatas estavam fazendo. Então, nesse tópico aqui, a intenção é essa, é mostrar, aprender, estudar que o evangelho é insubstituível. E essa nossa vida em Cristo, quer dizer, Cristo vive em mim, e isso é suficiente para entender que esse evangelho é insubstituível. O tópico é apresentado assim, né, pelo autor. A experiência de Cristo viver em nós é a base para o evangelho insubstituível. Então, se Cristo vive em mim, e eu expresso isso de uma maneira muito sincera, então eu estou querendo dizer que eu tenho conhecimento suficiente para entender que o evangelho é diferente desses evangelhos que estão sendo apresentados hoje. Então não se deixe enganar. O evangelho é simples e claro. Quando o evangelho é pregado, ele mexe com a gente, né? Ele toca no nosso coração. Ele nos diz verdades, principalmente sobre a nossa condição de pecado. Arrependimento, necessidade de arrependimento, de conversão, de voltar-se para Deus, não é verdade? Então, isso aí é que deve fazer parte da nossa mente e que é mais intenso aqui nesse estudo, nessa noite. E o segundo tópico, e nesse tópico aqui eu não posso falar muito porque não vou poder repetir, né? Porque nas lições seguintes esses temas vão voltando, eles estão entrelaçados aqui. A autoridade de Paulo, a justificação e a salvação. Tá? Então observe, nesse segundo tópico, o autor fala do seguinte, que a experiência de Cristo viver em nós oferece clareza quanto ao propósito da lei e do seu tempo. Se nós temos para isso aqui uma expressão que possa resumir o que nós queremos abordar nesse estudo, é o fato de que ninguém será justificado pelas obras da lei. Cristo vive em mim e isso me permite entender que a lei não me justifica. Isso me permite entender que a lei não tem mais nenhuma importância na minha justificação e, consequentemente, na minha salvação. E o texto usado está lá no capítulo 2, vamos ler? Gálatas 2,16. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei. Olha aqui porque Lutero se interessou por esse texto de Gálatas, né? Mas pela fé em Jesus Cristo. Quando Lutero descobriu isso aqui, ele parou de se ajoelhar em caroço de milho, parou de subir escadaria,
parou de se automutilar, né? de se cortar, de se machucar, de se ferir, porque ele descobriu que não são as obras da lei que o justificariam, mas a fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Então não tem como a gente trocar a graça de Jesus Cristo, a graça do Senhor, pela lei, porque a lei não nos salva, a lei não nos justifica. A lei tem o seu papel, a lei foi importante em determinado momento e ainda tem assim a sua importância, por exemplo, no aspecto moral. A lei moral tem uma importância fundamental para nós cristãos. Na vida cristã, nós obedecemos aquilo que está na lei do Senhor, na lei moral. Claro, muita coisa está na lei, na nossa consciência, uma espécie de revelação natural. Então a lei tem essa importância, mas a lei não salva ninguém. Numa simples comparação, vejam só, o Brasil é o país das leis. Quando o Brasil quer resolver alguma coisa, aí alguém diz, tem que criar uma lei para isso, criar uma lei para aquilo, etc. Se a lei servisse para resolver as coisas, o Brasil seria o país mais perfeito do mundo, seria o paraíso. Nós temos, por exemplo, um código de trânsito que é fantástico. Quem não conhece o Brasil e ler o código de trânsito deve pensar assim, poxa, no Brasil o trânsito funciona muito bem. Ninguém estaciona carro na calçada, todos dão preferência para os pedestres, os ciclistas, os cadeirantes e por aí fora, né? Mas a gente sabe que a lei não funciona, não é verdade? A nossa Constituição Federal, nossa Carta Maior, né, a Carta Magna, também é linda e perfeita. Então quem nunca viu o Brasil pela televisão, quem nunca visitou o Brasil e tentar conhecer o Brasil apenas por nossa Constituição Federal, deve chorar de emoção ao ver tanta coisa linda ali, né? Lá na abertura da Constituição, quando o cara lê lá, por exemplo, o artigo 5º, deve se emocionar quando lê tudo aquilo ali, né? Então, a lei é importante, ela é interessante, ela regula a vida em sociedade. Paulo vai dizer depois sobre a lei, não pode antecipar aqui, mas se eu falar depois a gente lembra nos outros estudos, né? Que a lei era como um pedagogo, o termo que ele vai usar é isso, né? Um aio, um preceptor. Ela serviu para indicar Cristo Jesus, ela guiou o homem até que Jesus Cristo viesse. Mas a lei em si não salva. Então a lei não justifica. Quando Paulo vai apresentar nos capítulos seguintes aqui, vai fazer as analogias entre Sara e Agar, e quando ele disser também, ele disser que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, ele vai dizer que não foi a lei que justificou Abraão, porque a lei vai surgir 430 anos depois de Abraão. Moisés é que vai apresentar a lei. Então, são 430 anos, segundo o texto aqui de Paulo, de Abraão até Moisés. Então, como Abraão foi justificado, ele é o pai da nação, ele é o pai de todos os que seguem, de todos os judeus, digamos, né? Como Abraão foi justificado? Não foi por obras da lei, entendeu? Então, não é a lei que pode nos salvar. E daí, nós hoje, no século XXI, não temos de nos apegar a ritualismo. Às vezes fazemos parte da igreja e de repente surge um ritualismo, uma tradição que não tem nada a ver para a justificação, é mais uma norma interna corporis lá da igreja, algo que devemos seguir porque é uma obrigação social, digamos, que pode ser mudada, que pode ser alterada, mas essa lei, essa norma, esse preceito não tem importância para a justificação ou para a salvação. E Paulo vai dizer aqui, para ele até a circuncisão é irrelevante, essa coisa de se circuncidar. Ele vai adotar em um determinado momento a circuncisão para Timóteo. Ele rejeita para Tito quando alguém tenta lhe impor a circuncisão e fazer alguma relação teológica com isso. Paulo rejeita. Mas quando há necessidade de circuncidar Timóteo, ele aquiesce, ele concorda com isso. Porque
Timóteo teria mais aceitação entre os judeus se Timóteo fosse circuncidado. Então aí nesse momento não tinha a ver com religião, não tinha a ver com teologia, era num aspecto cultural. Então a lei não tem importância para a nossa justificação, porque a lei não justifica ninguém. O que nos justifica é a fé em Cristo Jesus. E daí vamos para o nosso próximo ponto, né? O próximo ponto, o autor vai falar que a experiência de Cristo viver em nós faz superar os transtornos que querem agregar ao Evangelho. E o texto para isso está lá em Gálatas 2:4. E isso por causa dos falsos irmãos que haviam se intrometido e secretamente vieram espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. A graça nos liberta, a lei nos escraviza. E algumas pessoas vão criar uma certa confusão e vão pensar que a graça é uma licença para pecar. Lembram do filme lá do 007, né? Tinha um que era licença para matar. A rainha deu uma licença para matar. Não é o caso aqui. A graça não é uma licença para a gente pecar. Muito pelo contrário. A graça nos liberta e essa liberdade é na consciência. Em outros textos, não somente em Gálatas, né? Paulo vai falar dessa liberdade na consciência. Eu sou livre, eu tenho liberdade para escolher e eu escolho não pecar por amor a Cristo, por obediência a Cristo Jesus. Eu escolho, portanto, não errar. Eu posso fazer essa escolha, eu posso tomar essa decisão. Já a lei me obriga, você tem que fazer isso, isso, isso ou aquilo. E eu acabo não conseguindo fazer e, portanto, eu sou pecador. Entenderam? A lei não consegue nos justificar, porque a lei somente me condena. Ela somente serve para me condenar. E mais uma vez pensando aqui no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico, vejam só como funciona, né? Lá no direito penal, por exemplo, para que algo seja considerado crime, tem que estar encaixadinho numa moldura. Tem o princípio da anterioridade legal. Então, só é crime aquilo que está tipificado em lei. Eu não posso, de repente, inventar um crime do nada, né? Não pode brotar na minha cabeça uma noção de crime. Esse crime tem que estar especificado numa lei, definido numa lei. E, portanto, é assim que eu sei que aquilo é crime. É assim que eu sei que algo é proibido. Entenderam? Então, uma lei serve para isso. Ela vai me dizer o que é pecado. Ela vai dizer que eu cometi pecado, que eu errei, que eu falhei. De repente, aquela conduta que eu adotei, ela está encaixada como proibida, como errada dentro de uma moldura. É isso que acontece. Então, o que aconteceu ali nas igrejas da Galácia, né? Como lemos nesse terceiro tópico? A experiência de Cristo viver em nós faz superar os transtornos que querem agregar ao Evangelho. E, portanto, essas pessoas vinham dizer que agora Paulo, tendo ensinado que a lei não é importante, eu tenho a liberdade para pecar. E eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser. A gente pensa que só existia lá no passado. Mas há muitos irmãos que têm esse mesmo entendimento ainda hoje. Eu já visitei, sempre vou falar isso aqui, né? Porque eu fiz teologia e para desenvolver determinadas atividades, inclusive atividades acadêmicas, eu precisava estar numa igreja ou noutra, então eu acabei conhecendo, passando por muitas igrejas. E muitas igrejas eu dialogava com os irmãos, e porque estudava teologia, né, quando um acadêmico de teologia, um seminarista, chega numa igreja, e daí todo mundo pensa que aquele cara é uma biblioteca ambulante, é uma biblioteca bíblica, né? E vão perguntar tudo quanto é coisa difícil ali. E daí, claro, os irmãos perguntavam, né, irmão Watson, Adão teve ou não um umbigo, né? É aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha e tal. Vem as perguntas mais difíceis. Quem eram os gigantes? Quem eram as filhas de Caim, as mulheres de Caim, etc e tal? As outros parentes, filhos de Adão e Eva? Enfim. E daí, essas perguntas até que a gente consegue responder de modo que não é convincente, mas a gente dá uma resposta. Agora, quando alguém pergunta assim, irmão Watson, se
eu tenho a convicção de que eu sou salvo pela graça, portanto eu não tenho de cumprir a lei, então eu posso fazer o que eu quiser, porque é pela graça a salvação, não será o que eu fizer que vai me colocar no céu, no caminho da salvação. E daí a gente tem que dizer, ei, irmão, peraí, mais devagar, né? O negócio não é bem assim não. A gente tem que adotar uma metodologia para entender isso aqui. Porque a graça me liberta na consciência, de forma que, se eu pecar, eu vou saber que eu pequei contra Deus. Porque eu tenho noção do que é pecado. Eu tenho uma lei dizendo o que é pecado e eu tenho a revelação me dizendo o que é pecado. Mas eu posso escolher pecar ou não. Entenderam? Eu tenho a liberdade. Eu não estou sujeito àquilo que a lei me diz. Mas eu sei que eu estou pecando ou eu não estou pecando. Então eu tenho liberdade, né? Então essa liberdade, ela é sempre limitada. Aliás, quem estuda filosofia sempre vai se deparar com essa expressão. Toda liberdade é limitada. Olha, eu tenho liberdade para voar, mas eu posso voar? Eu não posso voar, não tenho asas. Ainda mais com o meu peso aqui, né? Jamais posso voar. Então, é nesse sentido que existe essa liberdade. Uma liberdade com limitação também. E daí o que acontecia lá em Gálatas, né? Lá na Galácia? Que esses caras chegavam para dizer, olha, Paulo está enganando vocês. Ele está dizendo que a lei não salva, quem salva é essa graça aí. Então você pode fazer o que você quiser. E se você fizer o que você quiser, Deus vai castigar você, cara. Você não vai para o céu porque a gente aprendeu que tem que cumprir isso, fazer aquilo outro, etc. Entenderam? Vejam bem, a lei não me justifica, mas a lei me obriga a seguir Jesus, me obriga a obedecer. No aspecto moral, vimos, né? De repente, se não existisse lei, como seria bagunçada a nossa sociedade? Agora há pouco eu falei que as nossas leis são perfeitas. Algumas mais recentes, uma lei que é elaborada de forma assodada, né? Então, de repente, pode ter lá seus problemas e logo ela passa por uma revisão, por uma alteração. Mas a lei é importante para a vida em sociedade. As sociedades que não têm uma lei escrita, têm uma lei na memória, tem uma lei na tradição, tem uma lei no costume, não é verdade? Que é o famoso direito consuetudinário. Então, existe lei, sempre vai existir. A lei me obriga a tomar determinadas atitudes, a fazer determinadas coisas. Mas a lei não me justifica. Porque eu posso cumprir 30% da lei, eu não vou conseguir cumprir os outros 70%, dadas as minhas falhas, etc. Então eu não vou alcançar a perfeição cumprindo a lei. Porque eu vou cumprir 99 e dou uma escorregadinha e não cumpro lá um mandamento. Então eu quebrei a lei toda. Nesse sentido, a lei não pode justificar a gente, né? A lei não é capaz. Ela sempre vai dizer que eu estou errado, eu estou falho, eu pequei, eu não consigo. Ela sempre vai dizer que é impossível para mim. É impossível para mim. Lembro que uma vez meu irmão trabalhou com... Não sei nem se ele se lembra disso, né? Se ele assistir ao vídeo, depois ele pode comentar. Mas ele me falou isso uma vez. Ele trabalhava numa empresa aí para um judeu, ele prestava serviço. E um dia o dono da empresa fez amizade com ele, era judeu, e falou com ele assim, Obed, você é um cara feliz, né? Você é mais feliz do que eu, porque você é crente, e você é cristão no caso, né? E você acredita que Jesus te salva pela fé, pela graça e tudo. Já eu não, cara, eu tento fazer de tudo para alcançar a justificação, mas quando eu erro alguma coisa, porque eu sempre erro, né? Então eu não tenho ainda essa satisfação em mim. Então vejam só, essas pessoas ali na região das igrejas da Galácia estavam tentando confundir os outros assim. E a gente pode aplicar isso para a nossa vida na igreja hoje, pensando, né, que há muita gente dentro da igreja que está com o entendimento errado e acaba desviando muitas pessoas que não têm um pensamento firmemente
basilar aqui, né? Um pensamento consistente nessa ideia de justificação pela fé. E essas pessoas existem, né, em várias igrejas, sim. Uns estão até bem intencionados, né, mas tem uma galera aí mal intencionada, porque essas pessoas têm um entendimento diferente da Bíblia, né? Elas vão pensar que a salvação é pela fé naquilo que Cristo Jesus me fez, porém eu preciso acrescentar alguma coisa. Jesus me salvou, mas para ir para o céu eu tenho que fazer mais alguma coisinha, entendeu? Eu preciso guardar isso, deixar de fazer isso, aquilo outro e tudo mais. Essas coisas não são importantes para a justificação nem para a salvação. Elas podem ser importantes na vida social, na vida cristã, no processo de santificação. Eu tenho que fazer isso, aquilo outro, etc. Porque eu preciso obedecer a Deus, eu preciso cumprir as ordenanças do Senhor. Mas eu não posso pensar que cumprindo essas ordenanças eu estou contribuindo para a minha salvação. Não, isso é um trabalho de Jesus, né? Ele fez isso por mim. E daí, meus irmãos, ali nessas igrejas, né? Tinham essas pessoas, mas a experiência de viver Cristo em mim, hoje, né, essas pessoas ainda existem, e a experiência de viver Cristo em mim me faz superar esses transtornos que essas pessoas trazem para mim, né? Esse é o tópico aqui. Então, o problema de ter muitas interpretações bíblicas, né? E esse é aquele famoso problema que vem de dentro da igreja, né? Ele vem de dentro da própria igreja. A igreja está sendo atacada de todos os lados. Por fora, por dentro, por baixo, por cima, todo canto aí, as pessoas estão tentando acabar com a igreja. E essa aqui é uma tarefa da implosão da igreja, quando ela é minada, né, por dentro. E tem um jeito fácil da gente combater isso aqui. Quando eu estudei teologia, eu gastava muito tempo fazendo exegese bíblica, porque era necessário. Isso me ajudou muito a entender muitos textos, muita coisa ainda eu preciso aprender. Mas o que quer dizer é o seguinte, naquela época a gente não tinha tanta ferramenta. Eu me formei em teologia no ano 2000, ou seja, há 20 anos. Naquela época muita gente já começava a usar tecnologia na interpretação de um texto. Hoje, um dia desses conversando com um colega meu, ele disse que tem um programa hoje, um aplicativo, um programa de um software que faz todo o trabalho de exegese. A gente pegava um texto do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, traduzia palavra por palavra, aí desmembrava, etc. Depois montava uma tradução literal, depois uma paráfrase e tal. Lia muitos comentários e tudo, mas hoje o cara tem um programa de computador que faz tudo isso aí, e daí ele vai para a internet, ele acessa os melhores comentários bíblicos, que tem como você saber quais são os bons, quais são os ruins, né? E daí, rapidinho você consegue fazer isso. Então, olha só, estudar a Bíblia de modo sistemático é fácil e qualquer um pode fazer. Talvez você não consiga acessar um grego, um hebraico, mas você consegue acessar um dicionário, um bom comentário bíblico, ouvir um grande pregador, vai no YouTube, tem uns estudos fantásticos, né, sobre o texto que você está lendo, e aquilo vai dar uma clareada na sua ideia, você vai compreender mais, aí você vai comparar uma coisa com outra, alguém vai dizer, olha, isso não está correto, isso não está correto, e tem o trabalho da iluminação, porque o Espírito Santo vai iluminar você para entender o texto bíblico. Então há muitas ferramentas que podem nos ajudar na interpretação do texto bíblico hoje, para a gente não ficar acreditando em qualquer bobagem que alguém venha nos dizer. E por fim, eu digo por fim porque tem mais um tópico aqui, mas eu vou pular esse tópico, porque eu particularmente acho que não tem nada a ver aqui com essa lição, esse tópico que está aqui. Então eu vou pular para o quinto, que no caso vai ser o nosso quarto. Então você está com a sua revista em mãos, dessa lição, é o último tópico. A experiência de Cristo viver em nós desfaz toda a possibilidade de um evangelho transformado em pura religiosidade e legalismo. Vão se repetindo essas coisas aqui, né? E o texto é Gálatas 2:21, é o último versículo aí. Assim não cancela a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei,
Então Cristo morreu inutilmente. Quer dizer, se eu, a partir de um determinado momento, ouvir essa pregação desses falsos mestres e começo a acreditar que a lei tem importância, então por que Cristo morreu? É isso que Paulo está dizendo. Cristo morreu inutilmente. Se a justificação não é pela fé, se a graça não salva, se eu tenho que fazer um monte de coisas, deixar de comer isso, deixar de beber isso, não ir para não sei para onde, vestir roupa assim, deixar meu cabelo crescer, cortar minhas unhas, não pintar, não usar calça assim, não fazer isso, não sei mais o que, me circuncidar, usar um castiçal de 7 braços, né? Aprender hebraico e pôr os nomes dos meus filhos, nomes da Bíblia, etc e tal, e não comemorar mais a ceia do Senhor, mas comemorar a Páscoa, se eu acreditar nisso, nisso, aquilo, outro e tal. Então, Cristo morreu inutilmente. O sacrifício de Cristo foi total, gente. Eu não preciso de mais uma bobagemzinha ou uma bobagem-zona, né? Eu não preciso de nada mais. Cristo morreu por mim, entendeu? A sua obra me justifica, né? E é isso que me salva. Eu tenho que obedecer, eu tenho que ser uma pessoa honesta, decente, correta. Eu não posso roubar, não posso matar, não posso adulterar, não posso fazer besteira por aí, mas isso é em obediência ao Senhor. Entenderam? Então, eu não posso cair nessa pura religiosidade e no puro legalismo, né? Nós vimos lá no primeiro tópico que há sempre novidades que estão sendo incorporadas aí ao Evangelho. Mas temos de pensar que Cristo vivendo em mim, né, Cristo vivendo em nós, faz com que nós superemos esses transtornos aí que querem mudar o Evangelho de qualquer forma e que, portanto, agora querem fazer com que eu demonstre externalidades, né, e legalismos aí na minha caminhada cristã. Se há uma expressão para traduzir isso aqui de uma forma bem simples, é que precisamos viver o Evangelho puro, sem religiosidade e sem legalismo. Aqui na América Latina, nós temos, por nossa tradição cultural, uma necessidade muito grande de demonstrar de modo materializado a nossa fé. Nós temos essas externalidades aqui que a gente gosta muito de mostrar. Então, para provar que sou um crente em Cristo Jesus, eu tenho de andar com uma Bíblia gigante dentro de um plástico transparente. Ou eu preciso colocar no para-brisa do meu carro, ou lá no vidro traseiro, ou no para-choque. Me lembrei agora, né? Meu cunhado uma vez comprou um carro e tinha Jesus te ama, né? Eu tenho que pôr num para-choque do carro um letreiro gigantesco lá. Rio Branco é do Senhor Jesus, povo de Deus declare isso. Ou o que é pior, né? Eu tenho que pôr lá no meu carro o nome de Deus em hebraico, né? O tetragrama sagrado, ou Shalom, alguma coisa lá em hebraico, Filho de Deus, não sei mais o que, né? Eu já passei aqui, tem uma igreja que tem Espírito Santo em hebraico, o nome da igreja. Está escrito errado ainda, porque Espírito Santo em hebraico é uma palavra feminina, pasmem, né? E daí colocaram o adjetivo no masculino, então não combinou, é um problema de concordância em hebraico que fizeram ali. Enfim, e eu tenho que pôr alguma coisa assim para externar a minha fé. Por isso que umas igrejas têm essa coisa de um copo d'água, uma chave de uma casa, trazer uma foto de alguém, trazer, sei lá, trazer algum objeto para o culto, né? Para que aquela pessoa seja abençoada, seja lembrada, e eu vou levar e tal. Olha, o cristianismo é uma religião de abstração. Uma religião de abstração, a gente não precisa dessas coisas. O cristianismo opera sempre nas consciências, não é nessas externalidades aí. Entenderam? Quando eu estou aprendendo matemática, lá, sou criança e aprendo matemática, então me dão uma laranja, depois me dão mais uma laranja, aí eu vou aprender que aquilo são 2 laranjas, uma laranja, mas que tenho ali diante de mim uma laranja, a imagem da laranja e a imagem de outra laranja. Aí eu junto as duas e alguém vai me dizer, olha, agora você tem 2 laranjas, as 2 juntas.
Aí alguém traz mais uma laranja, então são 3 laranjas. Vai chegar um momento que vão trocar aquelas laranjas por um número, né? Vou escrever um algarismo ali. 1, mais 1, então 3 laranjas. Vai chegar um momento que eu não preciso mais disso aí. Alguém vai falar, olha, uma laranja, mais uma laranja, mais uma laranja, são 3 laranjas. E daí já está aqui, ó, na cabeça. Abstração. Eu não preciso mais disso. Então veja, o cristianismo é uma religião de abstração. Eu não preciso dessas coisinhas aqui externas, dessas coisas materiais. Porque se eu usar isso, eu vou estar colocando justificação pela fé mais alguma coisa. Salvação em Cristo mais alguma coisa. Então Cristo morreu por mim, mas eu preciso devolver o dízimo todo mês, porque senão eu não vou para o céu. Né? Cristo morreu por mim, é Ele quem me salva, mas eu preciso ir para a igreja tal dia da semana, senão eu não vou para o céu. Cristo me salva, mas eu preciso participar da ceia do Senhor. Se eu perder um culto de ceia, eu vou para o inferno. Entenderam como é esse negócio? Circuncisão, legalismo, a gente tem que tirar isso da nossa mente e da nossa vida cristã. A gente precisa resolver. Ou nós somos cristãos, salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, sem as obras da lei, ou nós somos participantes de outra religião que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o cristianismo. Né? A lei é incapaz. A gente precisa ter isso em mente. E daí, meus irmãos, para finalizar esse vídeo que ficou grande, mas era necessário, nós precisamos ter uma vida cristocêntrica. Isso está lá na conclusão desse nosso estudo. Né? Nós precisamos ter uma vida cristocêntrica. Por isso Paulo diz, Cristo vive em mim, não as obras da lei que vivem em mim. Quem vive em mim é Cristo, quer dizer, Cristo, todo o trabalho que Ele fez, Ele veio me salvar, me resgatar, Ele quem não me justifica, Ele quem me salva. Então Ele vive em mim. E essa vida que eu tenho agora, eu vivo na fé, em Cristo Jesus, não nas obras da lei. Paulo, num episódio com Pedro, né? Paulo conta que ele teve que resistir Pedro face a face, porque Pedro, quando estava entre os judeus, defendia lá as obras da lei, mas quando estava entre os gentios, defendia a salvação pela graça. E Paulo diz, olha, você tem que entender, cara, de que lado que você está. E é a mesma questão para nós hoje. Né? Você precisa entender de que lado você está. Ou você é cristão e acredita na justificação pela fé, naquilo que Cristo Jesus fez por você, sem as obras da lei, ou você não é cristão. Não tem meio termo aqui, né? Paulo ficou chateado nessa carta por causa disso. Ele tem esse tratamento aqui bem direto, bem incisivo, né? Ele é muito contundente naquilo que ele fala. Ele vai falar sempre com muita dureza aqui. Eu não me preocupo em agradar os homens, gente. Eu estou agradando a Deus, entendeu? Eu sou apóstolo de verdade. Eu sou apóstolo porque eu não recebi de ninguém. Ele já começa a carta assim, Paulo, apóstolo. Se fosse escrever hoje no computador, ele ia colocar apóstolo numa fonte assim gigantesca, pegar a página toda, Paulo, apóstolo, né? Porque ele vai defender sua autoridade aqui. Eu não recebi isso de homem nenhum. Eu recebi isso de Cristo Jesus. E depois de algum tempo, eu ainda fiquei estudando isso aí, essa revelação, por uns 3 anos lá na Arábia. Quando eu fui me apresentar aos apóstolos, fiquei 10 dias com o Tiago, somente, então não recebi de homem nenhum. Eu sou apóstolo aos gentios, e Pedro e os demais eram apóstolos aos judeus. Então, precisamos ter uma vida cristocêntrica. Cristo tem de estar em nós, dominando a nossa vida, dominando a nossa existência, mas não somente no aspecto moral, é nesse aspecto intelectual, o aspecto racional, o aspecto da consciência mesmo, de entender que a justificação é pela fé, sem as obras da lei. A lei não pode nos salvar. E como a gente pode ter essa vida cristocêntrica, o autor da lição aqui nos ensina. Primeiro, a gente tem que ler e conhecer mais a palavra de Deus. Segundo, temos que buscar e desenvolver uma vida de oração. Terceiro,
A gente tem que rejeitar todo tipo de proposta, que contraria a ética do reino. Quarto, temos de nos propor ensinar com discipulado a essência do Evangelho sem acréscimos humanos ou religiosos. E por fim, nunca esquecer que o justo viverá pela fé. Vamos terminar esse vídeo pensando que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, sem as obras da lei. Muito obrigado por você assistir até aqui. Amém. Deus nos abençoe.